se eu te dissesse que tudo que você acredita não passa de uma ilusão? Todos os seus valores, tudo aquilo que você acredita ser verdade, acredita ser verdadeiro no seu mundo, não passa de uma ilusão. Não faz parte do enredo de Matrix. Mas eu talvez faça algumas revelações hoje aqui que talvez sacudam um pouco aquilo que você entende por realidade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real. E hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente sedutor e extremamente amedrontador também, por que não? Que é a nova ordem mundial. Teoria da conspiração? Ou existe realmente um grupo de pessoas que está planejando criar um governo global e criar um governo onde não haja liberdade individual alguma? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou explicar primeiro do que se trata essa teoria, caso você não a conheça. E depois eu vou dizer a minha opinião baseada na minha experiência com relações internacionais e diplomáticas e meu trabalho junto à ONU, enfim. Bom, a teoria da conspiração nada mais é do que uma ideia... A teoria da conspiração que trata da nova ordem mundial nada é do que uma ideia de que há um grupo de famílias poderosas, de corporações poderosas, que trama a criação de um governo global onde não hajam países e haja apenas uma única autoridade mundial. Muita gente, especialmente pensadores conservadores, acreditam piamente nessa teoria. E eles colocariam, no caso, a ONU enquanto um grande agente desse esforço, dessa tentativa de se criar um governo global, de se criar um governo onde não haja mais individualidade, onde tudo seja observado, onde tudo seja vigiado, enfim. Esse termo, a nova ordem mundial, foi criado, não digo criado, né, mas esse conceito veio à tona com o livro The Big Brother, de George Orwell, onde ele cita um governo que seria assim. Inclusive eu recomendo que há inclusive um filme, né, também sobre esse livro. Depois, com a queda da União Soviética, o presidente Ronald Reagan fala claramente nessa nova ordem mundial, que está se criando uma nova ordem mundial, enfim. Mas é claro, se você voltar alguns séculos atrás, você vai ver, né, toda aquela história dos Illuminati, ou você vai ver poderes maçônicos tramando e etc. Ou seja, algumas teorias a respeito desses poderes maçônicos, enfim. E é claro, mesmo as pessoas mais céticas, ao ver o que está acontecendo com essa pandemia do Covid, as pessoas começaram a pensar, opa, o exército na rua, liberdades individuais caçadas, eu não posso sair, eu não posso fazer o que eu quero. Então isso deixou de estar numa esfera puramente imaginativa, especulativa, e começou a preocupar todo mundo. Afinal de contas, nós estamos vivendo tempos muito estranhos e a maneira com que algumas autoridades estão e podem tomar conta dessa situação e nos levar a um governo com menos liberdades individuais é muito grande. O que eu acho disso?
Há grupos, sim, mas são vários grupos. São vários grupos cujos interesses são conflitantes. Ou seja, você tem poderes muito fortes, mas que, antes de estabelecerem um governo mundial, eles precisam vencer essa guerra entre eles. Então, por exemplo, você tem, naturalmente, as famílias, que são famílias de muito dinheiro, não são famílias reais, ao contrário, porque as famílias reais foram vítimas na história desses joguetes políticos, e são realmente famílias que têm um controle, um poder muito forte, pessoas que têm um poder muito forte político-econômico e uma influência muito grande, e eles sim controlam alguns eventos de forma, digamos, secreta, vamos chamar assim. Então, eu acredito sim que na existência de grupos que planejam coisas e planejam ações, e que essas ações vão refletir num controle maior para esses grupos, enfim. Agora, por um outro lado, eu sou um pouco cético, porque, como eu já disse, são vários poderes, vários blocos muito fortes e que competem entre si. Por exemplo, você tem dois poderes muito fortes dentro do próprio Oriente Médio, que é um lobby sunita e um lobby xiita. Então você tem liderado pela Arábia Saudita e outro liderado pelo Irã. E você tem os aliados dessa briga. Agora, você dizer que há um poder muçulmano que quer dominar o mundo, eu acho que é um pouco imaginativo, porque eles estão tão envolvidos nesse duelo regional que eu acho difícil eles poderem planejar um controle global maior. Um outro poder, e esse sim eu tenho enormes reservas a respeito, é o governo chinês. Por quê? Porque, especialmente agora com a pandemia, o país que mais se beneficiou com essa crise foi a China, indubitavelmente. Se você vê o quão afetado foi o PIB de vários países, você tem o Reino Unido com uma queda de 20% no PIB. E os únicos países que tiveram um crescimento e não um encolhimento no PIB, o Brasil, se não me engano, foi 9%, os Estados Unidos 9%, encolhimento. Agora, o único país que teve um crescimento de quase 20% foi a China. E a Índia, 2 ou 3%. Então, quem está faturando com as coisas do jeito que estão? A China. A China tentou, com o seu projeto da Rota da Seda, estabelecer controles estratégicos na Ásia, emprestando dinheiro a juros altos para países pobres, e é claro, esses países não puderam pagar os juros desse dinheiro, e, por exemplo, como aconteceu no Sri Lanka, a China emprestou um volume, eu não tenho de cabeça agora o valor, para que eles construíssem um superporto. Esse superporto foi construído e o Sri Lanka não conseguiu pagar para a China. E a China disse, ok, então você me dá o controle do porto por 99 anos. Então, isso fez com que a China tivesse um controle estratégico tão grande, e esse controle ele pode crescer ainda mais porque a China é o único país do mundo que tem cash, que tem dinheiro vivo, que tem liquidez. Então, a China já tem uma grande parte dos títulos do Tesouro da Dívida Americana e é o único país que tem dinheiro vivo e que pode comprar, no momento de desespero e crise internacional, pode comprar as coisas, como diz o nosso querido ratinho, no cascalho. É quem pode chegar lá com o dinheiro e comprar. Então, eu estou muito preocupado com esse crescimento de poder da China, que é um país nuclear, é um país muito forte militarmente e ele realmente está esboçando claramente uma tentativa de dominação mundial, uma tentativa de liderar o mundo, desequilibrando o Ocidente.
Agora, eu também não acredito que os poderes ocidentais, digamos, esses grupos fortes de poder ocidental, vão querer um mundo dominado pela China. Então aí eu vejo essa competição. Da mesma forma, os muçulmanos, os chineses são ateístas em princípio, né? Então isso para os muçulmanos é uma heresia. Você ter um poder ateísta que controle o mundo. Mas, na minha opinião, religião e ideologia nada mais são do que pretextos, né? Você pode ver, volte 200 anos e você vai ver que todas as revoluções que ocorreram, todos os coups d'etat, os golpes de Estado que ocorreram em nome de ideologias ou de religião, todos eles eram ideologias e religiões pretextuais. O próprio Estado Islâmico, mais recentemente, o próprio uso, né, da religião era apenas um pretexto. O que eles queriam era um poder político econômico, estabelecer um controle da região, enfim. Então, o próprio comunismo, o socialismo, né, você pode ver que ele prega, né, a igualdade, ele prega que ninguém é melhor do que ninguém, ele prega que ninguém pode viver melhor do que ninguém, mas os seus líderes continuam, ou continuam, né, nos países que eles ainda vivem, vivendo no luxo e vivendo muito bem. Então, quer dizer, essa ideologia, a própria religião, nada mais é do que um pretexto. Ela não ocorre, ela não uma vez ou outra na história você tem um líder que realmente acredita naquilo, mas é muito raro. Geralmente as pessoas tomam o poder porque elas querem o poder, elas não tomam o poder primeiro por nenhuma razão altruísta, por nenhuma razão messiânica, elas tomam o poder porque elas querem o poder. Se derrubam o rei, não porque eu acho que aquele rei seja um tirano, mas porque eu quero ser rei no lugar daquele rei. Eu digo enquanto revolucionário, né? Se eu for revolucionário fosse. Então, eu acredito que todas essas questões, por exemplo, a própria agenda anticristã, e tudo isso são pretextos. São pretextos. Eu acho que as pessoas deviam seguir primeiro o dinheiro e o poder. O dinheiro e o poder político. Essas são as coisas que você deve se preocupar. Quem está ganhando com isso? Quem está perdendo? Quem está ganhando é naturalmente a pessoa que está por trás, né? Agora, claro, nós temos que debater e investigar o quão envolvidas e o quão doloso foi, por exemplo, no caso do Covid, o envolvimento da China. Se a China negligenciou ou não negligenciou, eu acho que essas são todas perguntas que devem ser respondidas com uma investigação imparcial. Eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação. Mas que a China está faturando, que a China está ganhando com a situação do jeito que está e pode ganhar muito mais. Por quê? Como eu já disse, a China tem dinheiro, a China tem sede de poder, o governo tem interesses de expansão territorial, inclusive, porque a China sofre com um sério crise de meio ambiente, então eles não têm como manter essa produção do jeito que está, nesse ritmo, sem ter sérias consequências ambientais. Se você for para Beijing, por exemplo, você não consegue ver uma quadra, a poluição é tanta que você não consegue ver adiante, dependendo do clima, você não consegue ver adiante um prédio, né? Então, toda essa questão da nova ordem mundial, na minha opinião, novamente, muito importante, a ONU, né? Porque eu sei porque eu tenho uma participação na Casa Real de Gassan, tenho o status consultivo especial dentro da ONU, então eu tenho a oportunidade de ver como a ONU trabalha. E eu vou dizer, há grupos na ONU que possam querer controlar alguma coisa? Talvez. Há indicações na OMS de alguém tentando manipular os dados. Eu acho que isso tudo é questão de uma investigação. Tem que se investigar para se ter certeza. Ilações e acusações são muito fáceis. E, infelizmente, nós vivemos num mundo, em um tempo em que o inocente tem que se defender. Eu não estou dizendo que a ONU é inocente ou culpada. Mas o que eu digo é o seguinte, a ONU é um conjunto de vários grupos
que não consegue muitas vezes decidir o que eles vão ter para o almoço. Então a heterogeneidade dentro da ONU é tão grande que é difícil você ter, naturalmente, por exemplo, você pode ter agências que estejam servindo a determinados interesses, né, porque há uma rotatividade de países, enfim, isso é possível, mas não há dentro da ONU, até onde eu sei, até onde eu posso investigar, um poder oculto que está querendo tornar né, um governo global, coisa do gênero. A própria União Europeia, veja, todos esses grupos que se dizem da nova ordem mundial e que querem criar um governo globalista, eu não estou vendo, novamente, eu acredito que há grupos que têm esse interesse de controle. Eu não sei se o interesse deles é um governo global necessariamente, mas há um interesse de continuar o controle, manter o controle ou aumentar esse controle. Mas até o momento, esses grupos estão numa posição extremamente privilegiada. Por quê? Porque é muito melhor para esses grupos estar nos bastidores e controlando tudo sem se mostrar do que criar realmente um governo ou alguma coisa assim, que daria muito mais trabalho. E, é claro, você vai ter que disputar a hegemonia com esses inúmeros grupos poderosos e interesses conflitantes que você vê no mundo hoje. Então, eu acredito que esses grupos existem, eu acredito que muitas coisas não são exatamente aquilo que nós acreditamos, há muita manipulação hoje da mídia. Nós vivemos num momento hoje em que, infelizmente, é o momento em que você tem mais informação na história da civilização humana, você tem mais informação, mas é o momento em que você está mais mal informado também na história, porque você não sabe que fontes você vai confiar. Essa polarização ajuda a confundir, ajuda a fazer com que os grupos estejam brigando entre si, enquanto os poderosos estão tramando como tirar mais dinheiro, como ganhar mais poder. Sim, eu acredito. Mas eu acho difícil esse governo global, mesmo que possa haver um grupo, eu não sou onisciente, pode haver grupos que estejam querendo esse governo mundial, mas eu acho que se chegar a isso é muito difícil, porque, mais uma vez, você tem os governos, você tem muitos poderes conflitantes, muitos interesses conflitantes, e eu não acredito que nenhum grupo aceitaria ter o outro grupo no controle, a não ser que haja um grande acordão, como se diz no Brasil, né? Um acordão para que todo mundo... Mas, assim, realmente, eu acho difícil. Eu acho, sim, que essa pandemia pode nos gerar uma perda de liberdades individuais. Pode ser que haja uma vacinação compulsória, ou seja, você ser forçado a ser vacinado. Eu não sei até que ponto... eu acho que cada pessoa deve seguir a sua consciência e a lei do seu país e investigar se realmente essa vacina é ou não há um risco ou não há um risco, enfim. Então esse é um assunto, eu sempre sugiro que você tenha parcimônia e sabedoria e tentar se isentar de emoções para tomar as suas decisões, porque decisões puramente emocionais geralmente são erradas. Então, procure fatos, procure fontes sérias e não acredite em tudo que dizem para você, mesmo que seja um grupo ou uma pessoa da qual você tem afeição ou admiração. Sempre investigue, sempre duvide, sempre vá atrás de outras fontes e de outras... Geralmente, ao invés de buscar pessoas que concordem com você, faça o contrário. Teste, é o que eu faço. Teste a sua opinião com argumentos contrários, ao invés de buscar só pessoas que concordam com você para fundamentar a sua opinião. Então, esse é o conselho que eu dou. E vamos em busca de um futuro mais digno, e eu tenho certeza que se você se tornar uma pessoa difícil de ser controlada, uma pessoa difícil de ser
recrutada nessa grande ilusão que é o nosso mundo hoje, tenho certeza que será muito mais difícil para esses grupos tomarem um controle efetivo. Então é isso. Eu peço que você continue me seguindo nas redes sociais, assine o canal. Nós precisamos da sua ajuda. Se você quer saber mais sobre monarquia e geopolítica, nós temos o nosso curso de monarquia e geopolítica. Nós estamos formando quadros, nós estamos... O curso está realmente muito interessante, com matéria sobre monarquia. Se você quer aprender sobre monarquia e geopolítica, uma análise isenta no sentido neutro, não no sentido sem opinião. Nós temos uma opinião e uma opinião muito forte, mas essa opinião ela não é necessariamente de esquerda ou de direita, ela é uma opinião mais... uma análise mais pura dos fatos. E eu convido você a tornar-se um aluno do nosso curso de Monarquia e Geopolítica. Mais uma vez, continue me seguindo nas redes. Nós teremos alguns anúncios, eu estou esquecendo o português, gente, é sério. Nós teremos alguns accomplishments, algumas conquistas da Casa Real de Gassan, que nós vamos anunciar logo. E, enfim, continue nos seguindo, que eu prometo você não vai se arrepender. Então, um grande abraço, uma boa semana e até o nosso próximo Papo Real.